aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade com nossas aulas de zoologia, hoje com resolução de questões relacionadas à parte que nós vimos de introdução aos cordados e os primeiros grupos, urocordados, cefalocordados, condríctes e osteíctes. Como eu tenho dito para vocês, sempre resolver questões é extremamente importante para a fixação do conteúdo. E gente, esse é o momento que você pode errar. Com o erro, você vai aprender mais do que com o acerto, beleza? Então, olho na tela e vamos começar aí a resolução de questões. Temos aí a questão, gente, questão de número 1, primeira questão aí do material, certo? Dentre os vertebrados, os peixes apresentam a maior diversidade em números de espécies, com fundamental importância ecológica para o equilíbrio dos ambientes marinhos e de água doce. Esses vertebrados são classificados em dois grandes grupos, os condríctes, olha aí, condro, cartilagem, icte, peixe, peixe cartilaginoso, e os osteíctes. Sobre as principais características dos peixes, assinale a alternativa correta. Então, vamos para as alternativas aí, gente. Olha só. Os osteíctes, ou seja, peixes ósseos, possuem a epiderme coberta por escamas dérmicas, beleza, que são seus anexos epidérmicos. Esqueleto predominantemente ósseo e não apresentam bexiga natatória. Gente, bexiga natatória é uma estrutura que caracteriza os peixes ósseos, diferenciando-os dos peixes cartilaginosos, beleza? Na letra B, então o item está incorreto. Na letra B, nós temos, embora a maioria dos peixes apresente respiração branquial, alguns osteíctes possuem um pulmão primitivo. São aqueles peixes chamados peixes pulmonados e, portanto, são capazes de absorver o oxigênio do ar atmosférico, sendo conhecidos como peixes pulmonados. Tá? Possivelmente, essa estrutura ela resulta da evolução da bexiga natatória. A letra C nos diz, os condríctes. Então, item correto, B, temos resposta já para a questão, analisando aí a letra C. Os condríctes, ou peixes cartilaginosos, representados pelos tubarões e pelas raias, apresentam esqueleto predominantemente ósseo. Opa, são peixes com esqueleto cartilaginoso, daí condríctes. Peixes ósseos, osteíctes. Possuem fecundação interna e algumas formas são vivíparas. Então, o erro da questão consiste em afirmar que o esqueleto dos condríctes é ósseo, sendo cartilaginoso. Na letra D, nós temos aí a principal excreta nitrogenada, liberada pelos peixes, é o ácido úrico. Opa! Ácido úrico é uma característica de excreta nitrogenada para animais que apresentam essencialmente dentro dos cordados ovo calcáreo, como répteis e aves, uma vez que é o excreta menos tóxico e menos solúvel, já que esses animais vivem em ambiente aquático. Gente, lembrem, peixes ósseos eliminam amônia, peixes cartilaginosos ou condríctes eliminam ureia, então isso invalida aí a questão, o item D. Os peixes possuem circulação simples, tudo bem, e seu coração possui 4 câmaras. Opa, o coração tem apenas 2 câmaras, um átrio e um ventrículo. Então, peixes apresentam circulação fechada, simples e completa, por não haver mistura entre sangue venoso e arterial. Então, como resposta aí, a letra B. Então, gente, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui agora no quadro, para a gente fazer uma síntese bem rápida com relação aos peixes ósseos e cartilaginosos. Uma coisa que eu peço para o aluno ficar muito ligado com relação a peixes ósseos, olha só. Vamos aqui, na verdade, colocar alguns aspectos, tipos de peixes ósseos. Lembrando que peixes ósseos apresentam boca anterior, todos os peixes apresentarão respiração branquial, porém, os peixes ósseos apresentam opérculo cobrindo as brânquias. Opérculo cobrindo as brânquias. Circulação, todos os peixes terão circulação fechada, simples e completa. Beleza? Então, seguindo aquela sequenciazinha, ó, sistema digestório, respiratório, circulatório, excreção. Peixes ósseos excretam amônia.
Beleza? E aí, algumas características peculiares. Apresentam linha lateral, aquela estrutura que aparece com a função sensorial, percebendo vibrações no ambiente aquático. Então temos aqui, já vimos todas essas características na nossa aula de peixes, mas alguns pontos aí que são marcantes. Não esquecendo da bexiga natatória, que estabelece uma ligação com a glândula de gás que faz esse intercâmbio gasoso entre o sangue e a bexiga. Beleza? E aí, gente, se fôssemos pontuar aqui algumas características dos condríctes, para condríctes, o que é que nós temos? Boca ventral, ausência de opérculo, excreta nitrogenado, ureia. Fazendo um paralelo, seguindo mais os mesmos parâmetros. Linha lateral e ampolas lorenzianas. Vocês lembram aí qual a função das ampolas lorenzianas? Captar sinais elétricos. E aí, ausência de bexiga natatória. Você que assistiu a aula da Isolada, a aula teórica desse conteúdo, você tem todos esses tópicos lá da aula. Só que para quê? Para que você faça aquela associação e uma melhor fixação. Beleza? Lembrando só um detalhe, que os peixes ósseos apresentam escamas de origem dérmica. E os peixes cartilaginosos, escamas de origem dermoepidérmicas, semelhante a um dente humano. Beleza? Escamas de origem dermoepidérmica. Beleza? Vamos lá. Então, olho na tela, próxima questão para darmos sequência. Olha só, gente. Vamos lá. Então, nós temos aí ó, um cladograma, e tem aí falando, ó, o esquema representa, de maneira bastante simplificada, uma das possíveis hipóteses de relação de parentesco entre grupos animais assinalados pelo nome comum de alguns de seus representantes. Lembrem que nós fizemos mais ou menos dessa forma. Porém, percebam aí que esse esquema ele está bem mais simplificado. Assinalados pelo nome comum de alguns de seus representantes. Na base do esquema, a característica que une todos em um mesmo grupo é a deuterostomia. O que é a deuterostomia? A deuterostomia forma-se primeiro o ânus do tubo digestório, oriundo do blastóporo, que é aquele poro de acesso ao arquênteron ou intestino primitivo, conceito trabalhado na aula de embriologia. Então nós temos aí um equinodermo, que é a estrela do mar, a tainha, que é um peixe. Então, o que é que muda aí da estrela do mar para a tainha? Então, temos uma característica aí. Algumas características podem se enquadrar aí. Por exemplo, nós poderíamos colocar uma notocorda. Tá? Para o sapo, nós temos aí o número 2, que é um anfíbio. Então, você tem aí, ó, de 1 para 2. O que é que o anfíbio fez? O anfíbio dominou o ambiente terrestre. E essa migração para o ambiente terrestre pode ser dada por alguns fatores. Presença de 4 membros, pulmões, são os primeiros animais a apresentarem pulmões na escala evolutiva, tá? E aí nós temos ali um tamanduá, tá? Que é um mamífero, um crocodilo, um representante de um réptil, certo? E um tico-tico, uma ave. Então vamos dar uma olhada aí de uma maneira mais específica o que poderíamos colocar aí nesse esquema. Olhando aí, certo? Passando para o próximo ponto, olha só. Identifique quais seriam as características 1, 2, 3, 4, 5 que justificariam os respectivos grupos. Poderia ser notocorda para 1, tudo bem? Característica lá dos animais logo após a estrela do mar.
Pulmão 2, caracterizando aí a migração para o ambiente terrestre dos anfíbios. O âmnio como uma característica 3. Gente, em 3 nós temos ali, ó, vamos voltar um pouquinho a imagem. Ó, o que é que nós temos aí em 3? Âmnio, córion e alantoide poderiam ser colocados aí agrupados em 3, que foram características que fizeram com que mamíferos, ou melhor, répteis, mamíferos e aves perdessem a dependência do ambiente terrestre do ambiente aquático, para a reprodução. Então, poderia ser o âmnio. O tamanduá, por ser um mamífero, ele apresenta pelos. E aí, voltando aí na questão, nós teríamos, ó, notocorda, pulmão, âmnio, pelos e ovo com casca, que é o que vai, ó, voltando lá mais uma vez, ovo com casca, característica que aparece em répteis e em aves. Dessa maneira, nós já temos aí resposta para a questão, que seria a letra A. Ok? Então, escamas eu não posso generalizar, uma vez que ela irá aparecer em peixes, mas ela não será compartilhada por todos os organismos. Ok? Então, fica bem evidente aí essa característica. Ok? Beleza? Então, mostrando aí para vocês, resposta da questão, a letra A. Gente, fica de olho, uma dica rápida, essa dica é bem direta, bem objetiva, digo para vocês com a maior tranquilidade, analisem bem todos aqueles cladogramas, tanto para invertebrados como para cordados, aquele primeiro cladograma que representa os primeiros grupos de cordados, os subfilos do filo cordata. E lembram quais são os subfilos do filo cordata? Urocordata, cefalocordata, vertebrata ou craniata. Beleza? Olho na tela para passarmos para a nossa próxima questão. Gente, a questão inicia com uma imagem, e aí eu quero que vocês analisem essa imagem e percebam o seguinte. Nós temos aí um animal do filo cordata. Lembra que os cordados eles deverão apresentar notocorda em pelo menos uma fase da vida. Podemos observar que temos 2 exemplares aí de um urocordata. À direita da imagem, no lado inferior direito, nós temos uma larva, tá? A larva de uma assídia que apresenta notocorda. Notocorda, cordão nervoso, faringe com fendas resultantes aí das fendas branquiais. E do lado esquerdo nós temos aí ele adulto, com sua característica séssil. Lembrem que ele é chamado de tunicata porque ele tem uma túnica de tunicina, que é um polissacarídeo estrutural semelhante à celulose. Apresenta uma faringe com fendas branquiais. O sifão, ó, tem um sifão inalante, que é esse que se apresenta maior, e um sifão exalante. Ele faz referência ali ao sifão exalante, mostrando aí na figura, beleza? Então nós temos a ideia de um tunicado, ok? Vamos lá. Na sequência nós temos aí, ó, as assídias, imagem acima, no caso imagem anterior, são animais marinhos que podem viver isolados ou formando colônias. Daí algumas espécies apresentarem reprodução assexuada por brotamento. Uma das formas isoladas muito encontradas nas praias brasileiras lembra, no adulto, um pedaço de piche aproximadamente de altura, preso por uma de suas extremidades ao substrato, rochas, cascos de navios, etc. Então nós temos aí uma adaptação, tá? A referência aí do livro, ok? E nós temos aí, ó, dentro da classificação dos seres vivos, as assídias pertencem à classificação subfilo urocordata, né? Questão aí muito fácil, muito simples. Subfilo cefalocordata, nós não temos a assídia nesse grupo, esse grupo é o grupo do anfioxo. Os agnatos, dentro do filo craniata, os primeiros craniatas não desenvolveram mandíbula. Quem são eles? Feiticeira e lampreia, que são os ciclostomados. Subfilo vertebrata, então os agnatos estão dentro do subfilo vertebrata, assim como os gnatostomados, que têm início com os condríctes. Dos condríctes em diante aparece a mandíbula, fazendo com que os animais sejam classificados como gnatostomados. Resposta da questão, letra A. Dá uma olhadinha aqui no quadro para eu te mostrar algo, revisando bem rápido aquelas características básicas que aparecem em todos os cordados. Gente, os cordados, o filo cordata divide-se em 3 subfilos. O filo cordata divide-se em 3 subfilos. Quais são os subfilos do filo cordata? Vamos a eles. Olha só.
Urocordata, cefalocordata, vertebrata ou craniata. Gente, bastante atenção. Olha só. Urocordata tem a notocorda na cauda. Isso acontece com as acídeas em sua fase larval, desaparecendo na fase adulta, característica que mostra aí a efemeridade dessa estrutura. Beleza? Então, todo cordado deverá ter notocorda em pelo menos uma fase da vida. Tubo nervoso, TN, aqui é o tubo nervoso, dorsal, que induz a formação do sistema nervoso. Ou melhor, a notocorda induz a formação do sistema nervoso. Notocorda induz a formação do tubo nervoso dorsal. Fendas faringianas e cauda pós-anal. Lembrando que essas características aparecerão em pelo menos uma fase da vida para os cordados, beleza? Então, olhando para a tela, dando continuidade, olha só. Ainda, gente, no grupo aí, seguindo os cordados, nós temos aí, o filo dos cordados possui 3 subfilos, o que eu acabei de colocar para vocês. Vertebrados, vertebrata ou craniata, inclusive lembrem da nossa aula, que a tendência é entrar em desuso o termo vertebrado, vertebrata e ficar craniata. Porque Myxine, que é o primeiro grupo, não tem vértebra, tem apenas crânio. Urocordados, como a acídea, e os cefalocordados, como o anfioxo. Então, o anfioxo mostrado na figura é o representante tipo do último subfilo, tá aí o cefalocordata. Por que cefalocordata? Porque a notocorda parte da região encefálica, ou melhor, do encéfalo. O anfioxo, mostrado na figura, é o representante do último subfilo. Uma característica marcante do anfioxo destes animais é que o revestimento corporal é relativamente transparente e permite visualizar sua musculatura metamerizada. Lembrem que na evolução o primeiro animal a ter metameria foram os anelídeos, no grupo dos invertebrados. Desaparece nos, ou melhor, não aparece nos equinodermos e volta a aparecer nos cordados. Organizado aí em blocos, então nós temos aí o exemplo aí do anfioxo. Observe bem que a notocorda ela será permanente por toda a vida do animal. Com relação ao anfioxo e ao filo dos cordados, analise as proposições. Pela análise da anatomia dos anfioxos, pode-se afirmar que possuem tubo digestório completo. Perfeito. Sistema digestório completo. 2. Respiração do anfioxo é tipo pulmonar. Negativo. Animal marinho, respiração branquial. Beleza? O hábitat do anfioxo é aquático. Perfeito. Então temos aí o item 1 verdadeiro, o item 2 falso, o item 3 verdadeiro. Nos cordados vertebrados, a notocorda se transforma. Lembra o que eu coloquei na aula? Ela é substituída, não tem transformação. Falso, então temos o item 2 e o item 4 como falsos. O item 5, os cordados apresentam durante o desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal. Então, gente, nós temos aí como resposta a questão, a letra A. 1, 3 e 5. Então, gente, dá uma olhada para cá. Percebe que a análise básica de um cladograma poderia te ajudar de maneira significativa na resolução dessas questões. Pontos que acabamos de mencionar na questão anterior foram utilizados aqui para resolver essa questão. Beleza? Questão muito tranquila. Estude, faça reflexões sobre o conteúdo e resolva a questão. Isso é fundamental. Olho na tela. Próxima questão. Nós temos aí mais uma vez um esquema, uma árvore filogenética, e aí a questão diz que a árvore filogenética abaixo mostra características que alguns animais compartilham com seus ancestrais e outras características que diferem das dos seus ancestrais. Então nós temos ali a ideia de um anfioxo, uma lampreia,
Temos aí, ó, na sequência, ó, dê uma olhadinha na base ainda, nós temos aí, ó, P traz uma característica, eu quero que vocês analisem o ponto de modificação. P traz uma característica, ó, você tem Q mais uma característica, que é o que a questão vai pedir para você analisar. Então você percebe que um anfioxo é um cefalocordado, a lampreia já está no grupo dos vertebrata ou craniata, então nós temos aí um exemplo de um peixe ósseo, de um sapo, de um anfíbio, na verdade, né? Generalizando, uma tartaruga que é um réptil e o leopardo que é um mamífero. Então, gente, da lampreia em diante, nós temos aí o subfilo craniata. As características P e Q são, respectivamente, queratina. Queratina é uma característica que não aparecerá nesse ponto aí, como nós temos o P, certo? Coluna vertebral, olha aí, gente, a coluna vertebral aparece nos vertebrata ou craniata, com exceção do mixine, que é o peixe bruxa ou feiticeira. Como o esquema não representa o peixe bruxa, vai diretamente para a lampreia, que pertence à classe Petromisontida, então podemos colocar coluna vertebral. E a partir dos peixes cartilaginosos e ósseos, como nós temos em Q, aparece a mandíbula, são gnatostomados. Resposta à questão já temos aí, a letra B. 3 folhetos embrionários aparecem com platelmintos, lá atrás, na evolução. Mandíbula na lampreia, não. Lampreia é um animal ciclostomado, beleza? Agnato, porque não tem mandíbula, e ciclostomado, isso faz com que a boca seja circular. Presença de celoma. Celoma apareceu lá com os moluscos, primeiros animais na escala evolutiva a terem celoma. Então, a resposta, letra B. Aí, gente, olha, minha dica, mais uma vez, isso aí não vou precisar fazer anotação. Vocês anotaram todos aqueles cladogramas. E com a reflexão, com o entendimento daquele cladograma, você faria essas questões com muita facilidade mesmo, beleza? Minha dica, desenha novamente o cladograma, vai colocando as características e entendendo as relações evolutivas estabelecidas entre esses organismos. Olho na tela. Próxima questão, então nós temos aí, gente, essa questão é importantíssima, pode ser uma questão cobrada numa prova como o Enem ou qualquer outro vestibular, uma vez que ela traz um aspecto prático bem interessante. Vê só, e ainda traz conceitos aí de osmose. Nos vertebrados aquáticos, a concentração de sais no corpo mantém-se constante independente do meio. Água doce, dulcícolas ou água salgada, marinhos. Na figura a seguir são apresentados 2 exemplos de regulação osmótica em 2 espécies de peixes, ósseos, para A e para B. Gente, primeira coisa que você vai olhar para a imagem e vai identificar quem é de água salgada e quem é de água doce. Gente, na letra A, na imagem A, nós temos aí um peixe de água salgada. Como é que eu vou identificar que esse peixe é de água salgada? Gente, água salgada é um meio muito concentrado. Então o animal tende a perder água para o meio. Olha a água saindo ali, ó, para o meio. O que é que o animal faz para repor essa quantidade de água que ele perde para o meio? Ele bebe água. Olha a setinha mostrando água entrando ali pela boca. E para evitar perda de água, sua urina será reduzida e concentrada. Ele vai perder menos água pela urina. Na letra B, nós temos um animal de água doce. Ele tem uma concentração maior do que o meio. Então, qual é a tendência desse animal? Absorver a água. Para ele não ter lise celular, a urina dele será diluída, muito abundante e diluída. Então, vamos analisar. Letra A, água salgada. Letra B, água doce. Sobre a osmorregulação nas espécies em questão, analise as afirmativas a seguir. Olha lá. A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie A, água salgada, é menor que... Não, é maior. Água salgada é um ambiente muito concentrado. Falso. 2. A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie B é maior do que... Falso também. O ambiente de água doce, o animal vai ter uma concentração maior do que o meio. Por isso que a urina dele é diluída, para que não tenha lise celular. 3. A espécie A, água salgada, vive no ambiente marinho. Perfeito. E a espécie B, água doce. Correto. Item 3, certíssimo. E o 4, os processos de excreção em A e absorção em B de sais
por células especializadas das brânquias são feitos por osmose, passagem de solvente e não de sais. Sais podem ser passados de uma maneira generalizada ou por difusão ou por transporte ativo. Falou em sais, eu não posso falar em osmose. Osmose é solvente e principalmente a água. Então, apenas o item 3 está correto. Temos aí como resposta a letra B. Beleza, gente? Então, olha só. Minha dica para vocês, eu quero que vocês peguem esses pontos aí que foram colocados, principalmente essa questão relacionada aos peixes, porque exige de você um conceito sobre osmose, assunto que é visto lá na parte de fisiologia de membrana. Então o Enem ou qualquer outro vestibular poderá trazer essas questões de uma maneira muito prática e objetiva. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.